This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. Você está escutando Líder Aí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Sim, Wellington. Que tema a gente vai falar hoje, Wellington? Hoje vamos falar sobre retenção. Retenção não tem nada a ver se você não está conseguindo ir no banheiro. Nós estamos falando de outra coisa. Não é retenção de líquido, né? Não é retenção de líquidos. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de retenção de talentos. Falando de retenção de pessoas. Nós estamos falando de combater o turnover resignation. Aquele nosso indicador. Mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Se você não tem, comece a medir. Né? A gente está falando daquela demissão voluntária que a pessoa sente o desejo, a vontade de ir embora daqui. Temos que analisar os motivos, Wellington. Esse é um ponto que é bem difícil, né, da gente pegar, porque, claro, tem gente que dá sinal, né? Tem gente que vai dando sinais aí ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo tem o cara que às vezes que parece que é do nada, né? Tem uns caras que parece que é meio de novo. Então, assim, mas a gente vai discutir. Tá? Vai discutir, vamos com calma. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, achei legal ali na introdução, a gente começou a dar uma pincelada, que outliers, isso é uma máxima de quem analisa dados, né? Acho até legal a gente reforçar o ponto de que o gestor do futuro é o gestor cientista, e não é cientista porque usa jaleco e faz invenções lá, que nem o professor Pardal, mas é o cara que está baseado em analisar as causas, né? Analisar os dados, né, Wellington? E peça fundamental de uma boa análise de dados é excluir outliers. Não dá para considerar a exceção como regra. Então eu acho que quando a gente está falando aqui do retenção, vamos falar do que é o contrário à retenção, que é o resignation, o turnover resignation. Por que as pessoas estão pedindo para sair? Uma pessoa pediu para sair, é uma coisa inesperada que você não consegue entender, né? Não tem como ter controle, até porque ninguém tá preso, amarrado a correntes dentro da empresa, né? E ninguém tem bola de cristal também, né? E também não tem bola de cristal pra adivinhar. Outra coisa também que eu acho que é legal é outra palavrinha, vamos detonar os buzzwords aqui, vamos zerar os buzzwords, ou se eu ganho medalhinha da Steam, Buzzword Series. O novo achievement. O novo achievement. Trade-off. Por que trade-off, Wellington? Quando a gente faz uma boa análise, quem é que fornece uma boa análise do turnover resignation? É a entrevista de desligamento, tá? Não é brincadeira isso. Às vezes as pessoas acham que é pra fofocar, é pra ficar espizinhando. Não, o RH tem que instituir, se você que tá ouvindo no seu RH não tem, institui esse processo. Ele é importante. É a entrevista de desligamento. Todos os colaboradores que saem da empresa precisam passar por uma entrevista, por uma conversa com o RH, né? É super estranho, tipo, vou desligar fulano, desligou? Tá, desliguei, e agora o que eu faço? Pode mandar ele embora pra casa. Como assim pode mandar ele embora pra casa, cara? Ninguém vai conversar com o cara. Você tem que, né, Wellington, tem um questionário onde você vai identificar os motivos, algumas informações de clima, é um monte de coisa que você extrai ali. O RH sabe também que aquele momento é um momento de emoções afloradas. Quando o cara é desligado, ele tá cheio de revolta e tal. Quando ele pede a conta, também fica aquele sentimentinho de punicheiro, sabe? O cara acha que é o Frank Castle. Tá na hora de falar. Chegou a minha hora de falar as verdades na cara dos outros e tal, né? Então, o RH também tá preparado
para filtrar as emoções do momento. Mas assim, se você tem uma área, então vou lá, ponto pacífico, tem que ter o processo de entrevista de desligamento. Você sempre vai estar identificando se aquela pessoa que você está entrevistando, ela pediu a conta ou deram a conta para ela. Ok, já tem aí a ramificação dos dados. Se dentro dos que pedem a conta, o número está saltando aos olhos e o motivo é remuneração, às vezes você também tem que olhar como ação aqui que eu ia falar do trade-off. Pera lá, qual é o meu posicionamento de mercado? Nós dois já trabalhamos em CSCs, você trabalhou em 2 CSCs, mais CSC, 3 até, né? Você trabalhou em 3 CSCs, eu trabalhei em um só. O CSC tem como objetivo ter uma política de custo abaixo do mercado. Então, analisar isso, obter essa resposta da análise, acaba chovendo no molhado. Eu não vou aumentar o salário de CSC, né? Às vezes você aí na sua empresa também tem uma política, um trade-off de dizer assim, olha, eu pago na média do mercado, mas eu estou disposto a operar num custo-benefício que se alguém aqui quiser sair porque está recebendo uma proposta acima lá dos 12%, 15%, eu não vou cobrir proposta. Ah, mas você não quer nem ouvir? Às vezes não faz parte da estratégia, né? Às vezes você está querendo... e eu acho que isso não se resume só à política de RH. Às vezes você está ouvindo aí o podcast, está falando assim, poxa, então isso aí quem tinha que estar ouvindo é o meu gerente de RH, o meu diretor de RH, a direção da empresa. Olha... Eles podem ter uma política corporativa, mas você pode criar dentro da sua estratégia de liderança a estratégia da sua área. A sua área, qual que é a tua ideia? É trabalhar com profissionais só maduros de mercado? Ou você vai trabalhar com uma escadinha, começando do estágio até o analista sênior especialista, onde você vai desenvolvendo as pessoas do teu time? Se você estiver trabalhando com escadinha, naturalmente, você é que nem time de futebol, né? Time de base, time que contrata medalhão. Se você trabalha desenvolvendo base, você tem que estar ciente que você vai perder gente pro mercado. Porque o cara que vem da base e vai recebendo aumento de 15% em 15%, ele tá naturalmente defasado, Wellington. E assim, você vai ter que escolher aqueles que você quer reter, aí que são as estratégias, que é o programa, né? Retenção. O que você vai reter? Às vezes você não consegue reter dentro da tua área, você vai movimentar para outra área dentro da empresa. Poxa, esse cara aqui é um talento, mas eu não consigo absorver na estrutura que eu desenhei para minha equipe. Você, gestor, tem que desenhar uma estrutura para sua equipe. Você tem que planejar a tua equipe, planejar as senioridades, a estratégia que você vai usar de mercado, se você vai usar medalhão, se você vai formar base, faz parte da estratégia. E acho que tem momentos também, né, Albino? E tem momentos pra gente avaliar se o meu time eu preciso de mais sangue aqui, uma galera que naturalmente eu preciso de baixo custo, com um trabalho um pouco mais operacional aqui para poder viabilizar as entregas, ou então a gente já tá no momento que agora já tá um pouco mais maduro e eu preciso tentar qualificar um pouco mais, ir para mercado. Então eu acho que o gestor tem que ter essa leitura para poder montar o time dele. Até porque, fazendo uma analogia com o futebol aqui, time que só tem gurizada, cara, não dá conta. Não dá conta. Não ganha título. Sente a pressão, é muito esforço, né? É muito vigor e é pouco resultado, né? na prática, né? A gente sabe disso. Sim. E o contrário também. Time com galáctico, cara, não ganha tudo também. Não ganha, e às vezes não ganha nada, entendeu? Também. Sim. Então, a gente precisa tentar equilibrar e ler muito bem o cenário que a gente está inserido. E aqui, nesse momento, acho que um dos pontos para a gente poder avaliar aqui, como uma dica inicial, é que a gente precisa se situar. Nós precisamos, como gestores, precisamos nos situar. A gente precisa entender o ambiente que a empresa está. A gente precisa entender em que tipo de mercado que a empresa está. Modelo de negócio, né? E aí não somente no sentido de mercadológico do negócio, mas no sentido de gestão de pessoas mesmo, de política corporativa. Então, que nem o Albino falou, no CSC ou em qualquer empresa que trabalhe focada em produtividade, assim, claro, toda empresa é focada em produtividade, mas os CSC são nascidos para isso. Né? De alto volume, vamos falar que são aqueles de alta volumetria, né? Isso, e atividades transacionais ali, com uma característica mais transacional e tudo mais. Nesse tipo de ambiente, é natural que
a gente tenha pessoas ali que são mais início de carreira, né, que ainda vão buscar o seu espaço, e é normal a gente perder essas pessoas pro mercado. Eu acho que aí a grande questão é entender o quanto que eu tô esperando perder pro mercado. Se eu tô perdendo toda hora um cara que desponta ali, eu perco, e eu não consigo segurar ninguém no time, e o cara tá saindo por 100, 200, 300 reais a mais, 500 reais a mais pra outra oportunidade, é o momento pra gente poder avaliar o que a gente tá fazendo. Tem que agir, exato. E aí tem um ponto que você falou que eu acho que é muito importante aqui, e é por isso que eu vou reforçar, porque é um negócio que eu vejo bastante. A gente falou sobre não modelar um processo pela exceção, né? Exato. A gente modela um processo pela regra. Só que se você não tem uma referência, você não sabe qual é a regra. Antes de você determinar se aquele caso é uma exceção ou não, você precisa conhecer a tua linha de base. Você precisa saber o que é esperado. Então, se eu falo pra você que eu tenho um turnover de 15% aqui ao ano na minha área, isso é muito ou pouco? Eu não sei. Se for uma equipe grande, alta performance, senioridade super alta, 15%, 20% é muita coisa. É muita coisa. Agora, dependendo do cenário, pode ser que não. Então, acho que o ponto que a gente precisa, e aí usando um pouco do método científico aí que a gente tem comentado, se você não conhece o teu processo, você não conhece as pessoas, se você não conhece o mercado, você nunca vai saber se a tua linha de base está fazendo sentido ou não, sabe? Então a gente precisa ter bastante cuidado. Agora vamos, baseado nisso, pensar depois da estratégia relida, quais são as ações que comumente a gente deveria traçar para fazer a retenção, né? Porque acho que de tudo que a gente tirou aqui você precisa ter uma noção, primeiro medir, ter os números na mão, não pode ser uma percepção apenas, entender os motivos que estão gerando a saída do pessoal. E agora tá na hora de encarar de frente, assim, já sei qual que é o meu turnover desejado, eu fiz um benchmarking, independente de benchmarking eu também decidi que aquele número de turnover é sadio para minha estratégia. Eu já sei que apesar de eu ter uma estratégia de baixo custo, não vai ser por causa de 500 reais que eu vou perder um cara que é bom, né? E agora começam as estratégias de retenção. Quais são as ações aí que comumente a gente pode sugerir pro pessoal para aumentar a retenção e manter as pessoas mais tempo dentro da empresa e da sua área? O primeiro ponto que me vem na cabeça, acho que é o que acaba sendo mais óbvio, é conhecer o seu time. Você precisa conhecer as pessoas que trabalham que trabalham contigo. Você precisa saber quais são as aspirações dela, você precisa entender o momento dela, você precisa entender o que ela almeja como carreira. Porque se você não... Da mesma forma que agora eu tô partindo do pressuposto que a gente já situou, né, olhando no cenário macro, agora a gente precisa olhar para o cenário micro, né? Então eu preciso... Individual, né? Não... Muitas ações aí que sejam coletivas vão ter poucos resultados efetivos, né? Principalmente nos caras que você quer reter, porque são pessoas... São pontos fora da curva que você quer reter. Não é todo mundo que você quer reter, não é verdade? É isso. E é importante que você conheça E aí o primeiro ponto que eu comentei aqui sobre conhecer o seu time é justamente para você, dentro da tua equipe, saber quem de fato são as pessoas que você quer reter. Então, é claro que na prática a gente sempre, quando você monta um time, você quer reter todo mundo. É claro, você não quer que é ruim ficar trocando toda hora, né? Exato. Só que também, às vezes é bom dar uma oxigenada no time, faz bem também, né? Mas você sabe quem são as prioridades, quem são aqueles que você quer manter mais tempo, né? E desses caras, o que de fato eles querem? O que prende não, né? Mas qual é o objetivo de cada um, né? O que brilha os olhos deles ali pra poderem manter e não trocarem não trocarem a empresa ainda no primeiro recrutador que chamar no LinkedIn para conversar, entendeu? Então esse é o tipo de coisa que o gestor, um dos pontos que eu vejo, que se o gestor está muito distante ou ele não tem essa noção da equipe como um todo, cara, para ele sempre vai ser uma surpresa, entendeu? Para ele sempre vai ser uma surpresa quando o cara que é o top performance do time dele lá, ele superior, pedir a conta, entendeu? Então, e aí é tarde, cara, porque imagina a mensagem que você passa. Se você sabe, ou melhor, se você não sabe o
o que fez com que aquela pessoa fosse buscar outra oportunidade. E aí, quando ele pediu a conta, você falou, tem como a gente segurar, tem como a gente fazer alguma coisa, tem como a gente cobrir a proposta. Cara, parece que você tá fazendo um leilão. Parece que você tá comprando o cara, sabe? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque daí fala, pô, eu tô aqui, cara, 1 ano, tô dando sinal, cara, eu tô pedindo, eu tô falando com o cara, e o cara e aí agora que eu pedi a conta, o cara me vem com uma conversa dessa. Pois é. E também tem um ponto que, assim, a gente sabe que é muito bonito falar que não é o dinheiro que pesa, mas a gente sabe que no final do dia é o que mais pesa, sempre. Mas o que mais faz você sentir o peso da falta do recurso financeiro ali que não vem, aquele aumento que não vem, é o comportamental, é o dia a dia, é o relacional. Eu acho que estratégia de retenção forte é gestor que não só é presente e tem acesso livre ali, conhece as pessoas conseguem acessar ele, mas é o gestor que acaba criando um ambiente, um clima gostoso. Ele precisa construir um clima legal ali, né? Essa é uma estratégia de retenção, porque a gente tá partindo da máxima aqui que as pessoas não pedem a conta do emprego, pedem a conta do seu chefe. Então, né, isso geralmente é verdade. Então, uma das primeiras estratégias é você ser um chefe que não seja desprezível, né? E é claro, eu não vou nem colocar na lista o ser truculento, essas coisas e tal. Para eu não ser desprezível, primeiro eu tenho que dar acesso. As pessoas precisam sentir essa confiança que podem me acessar, podem falar comigo. Eu também falo com eles e tento entender os objetivos individuais para que eu possa mapear com antecedência o que move o Joãozinho e a Mariazinha, porque o que adianta eu conseguir um projeto internacional pra Mariazinha e ela odeia viajar? Pois é. Eu recebi... Que baita leitura que você fez. Que baita leitura, né? Parabéns. Eu recebi um projeto internacional no Peru, fiquei muito grato e feliz. Foi uma experiência muito legal quando eu trabalhava lá no Votorantim, mas eu odeio viajar, Wellington. Eu lembro bem. Então, assim, tipo, para mim foi muito ruim. Apesar de ter sido muito proveitoso, é uma oportunidade ímpar. Eu sei que só tinha um funcionário no grupo que estava fazendo esse tipo de projeto naquele período, que era um momento difícil de mercado, ou seja, a empresa gastou um dinheiro comigo, né? Não foi de graça aquela experiência que eu vivi. Eu procurei me dedicar ao máximo, extrair coisas positivíssimas da experiência, mas eu não gosto de viajar, porra, né? Não gosto de viajar, então você tem que procurar fazer. E eu acho assim, caminho, às vezes, Wellington, a gente escuta aqui retenção, pensa só em dinheiro. Feito esse básico, e você entender o que a pessoa quer, você vai ter daí um arcabouço de ferramentas para você aumentar a retenção. O mérito, o salário, o aumentinho, ou aumentão, né? Ele é uma das ferramentas. Mas olha só, exposição positiva, projetos onde você coloca o cara em destaque, responsabilidade, às vezes tem um efeito muito mais contínuo do que o aumento. O aumento você dá aquele tiro no cara 2-3 meses, segundo o próprio Adeildo Nascimento aí, presidente da associação, former president, ex-presidente aí da Associação Brasileira de RH, né, que já participou de alguns programas conosco, comenta que esse tipo de salário, o remunerativo, em média, há 3 meses, ele já não é mais percebido. Ele é dissolvido nas contas do empregado, né? Do colaborador. Mas um projeto que você coloca o cara em exposição, que ele tem que apresentar as coisas, etc., que você expõe ele positivamente, tem um efeito muito mais permanente, porque longevo, porque parece que você está confiando mais nessa pessoa. Mas atenção, eu conheci pessoas, mesmo lá na Votorantim, que eram ímpares e não gostavam de se expor. Aí também é um problemão, né? Porque, tipo assim, crescer nas empresas é exposição sempre. Não tem como, né? Não tem como. Mas eu acho que existem outras ferramentas para você reter a pessoa lá dentro. E a essência é entender o que move a pessoa, né? Se pro Wellington ser promovido e pro Joãozinho receber aumento e pra Mariazinha ter uma experiência internacional, eu preciso ter este mapa até para que eu, como gestor, consiga, via RH, via diretorias, trazer essas pessoas de destaque e ficar mapeando essas oportunidades dentro da empresa, porque elas vão aparecer. Você no dia a dia como gestor tá lá, de repente, tem que mandar fulano em tal lugar para viajar, para conhecer. Quem que eu vou mandar? Vou mandar o Wellington, para ele é valor isso, vou expor ele positivamente, né?
Ninguém vai embora só por causa de salário e só por causa do chefe. Tem alguma coisa que não foi atendida ali. Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. E ele não vai dizer na entrevista tudo que movimentou ele. Ele vai dizer que talvez seja o que ele tá como retórica dizendo que o moveu a sair. Que seria como se fosse a gota d'água mais pesada. Geralmente, é salário, foi uma relação, eu não gosto mais de trabalhar aqui, então sempre tem um que pesa mais. Mas é uma soma de coisas, Wellington. Certeza. E aí, complementando quando você comentou sobre as pessoas pedem demissão do seu gestor, né, do seu chefe, normalmente, até porque o gestor ou o chefe, ele é a manifestação da empresa para aquela pessoa. Sim. Entendeu? Então, querendo ou não, por mais, mas ele não pediu demissão da Votorantim, ele pediu demissão do Albino. Sim, cara, porque pra ele, a Votorantim é o Albino. Era o Albino, exato. Né? E é esse que é o ponto aqui de responsabilidade dos gestores, né? Eu acho que até pra poder resumir um pouquinho isso que você comentou, no geral ali, acho que tem um ponto que é bem simples, assim, se for para pensar, que é de você acumular evidências, mas é de acumular evidências positivas. Uhum. No sentido de você falar, olha, o que tem acontecido nos últimos meses, ou nos últimos anos, ou nesses últimos ciclos de avaliação, que seja. Eu tive a oportunidade de participar do projeto tal, eu tive uma exposição internacional aqui, eu tive isso, eu tive aquilo. Porque aí quando chegar, eventualmente teve um mérito também ali no meio do caminho, porque se alguém chamar ele no LinkedIn ali pra conversar, ele vai pensar bem. A pessoa vai colocar na balança. Tende a pensar um pouquinho melhor, falar, olha, por exemplo, sei lá, o cara acabou de receber lá um X% de aumento do salário dele. E ele tem outras coisas que não são só o salário, que de fato estão fazendo. Ele tende a não dar bola mesmo, né? Empresa. É dificilmente, porque a pergunta que vem na mente, e aqui não tô falando como que tá a tua conforto, situação hoje, hein? Deixa eu entender como tá a tua situação hoje em tal lugar. Como tá teu momento hoje, né? Assim, e aqui eu não tô falando do ser humano estar na zona de conforto, tá? São coisas diferentes. Uhum. O que eu tô comentando aqui é de o cara não ter um motivo pra pedir a conta, entendeu? Ele não ter um motivo pra poder ouvir outra proposta. Ele não... Porque ele olha pro lado e fala, nossa, cara, mas pô, eu tenho isso, cara, eu tô num momento bom profissionalmente, eu tô assim, tô assado, daí eu falo, cara, puta, eu vou ter que começar do zero agora? Cara, pra quê? Entendeu? Então, é nesse ponto, quando você tem muita coisa positiva acumulada, é muito difícil de você justificar uma mudança. Eu tô falando uma mudança voluntária da pessoa. Pode ser que, passou 6 meses lá, a empresa faz igual o cara. Sim, acontece. Pode acontecer. Agora, não por iniciativa dele, entendeu? Porque ele tem esse histórico, só que é aquilo que você falou. É um somatório de coisas, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Então, é clima, é proximidade com o gestor. Aí você fala, nossa, cara, eu vou começar a me relacionar com um cara que eu nunca vi na vida, eu não sei como que ele trabalha. Mas é aí que é o ponto que eu ia comentar. Você tem que escolher quem são aqueles que você vai investir mais tempo. Não dá pra fazer com todo mundo, Wellington. Não, claro que não. Eu tô falando pro cara que é alta performance mesmo, cara. O cara que eu não quero perder, né? Então... Não que os outros a gente queira perder, mas é que acontece que não tem como dar toda essa energia pra todo mundo. Eu acho que ser aberto e ter um clima legal, isso aí todo mundo usufrui. Até o ruim. Uhum. Eu já tive situações de muitos profissionais que eram baixa performance, saírem, mesmo depois de saírem da empresa, trocar uma ideia comigo e falar assim, pô, cara, você é um cara gente fina, você é um gestor de gente fina, é gostoso de trabalhar lá na sua área lá, né? Tem gente também que saiu falando mal de mim, claro, a gente não consegue agradar todo mundo, né, Wellington? Mas eu acho assim, quando você recebe um feedback de um cara que você pensa assim, pô, mas eu nem fiz isso pra esse cara, né? Eu não fiz isso pensando nele. Mas você tem que fazer pra todo mundo. Eu acho que é o direito de todo mundo ter um ambiente legal, gostoso de trabalhar. Ninguém deveria levantar da cama e ir trabalhar pensando que, puxa, eu vou encontrar aquela cara daquele cara mal-humorado, né? Eu posso ter N motivos de não ter tido um dia bom. Eu não vou estragar o dia dos outros, né? Eu acho que você que tá ouvindo aí, que é líder, pensa o seguinte, cria um ambiente legal para todo mundo e invista energias mais dedicadas, mais concentradas naqueles que são estrategicamente suas prioridades.
Puxa, Wellington, eu sei que teve gente aí que era não é nem o baixa performance nem o alta performance, que eu acabei perdendo ao longo da minha vida aí como gestor, que não valia a pena pelo momento de carreira do cara. Eu sabia que para onde ele estava indo, ele ia decolar e eu não tenho algo equiparável para dar para ele. Daí eu criar uma ilusão pro cara aqui, reter ele, para depois de 6 meses ele sair de novo, melhor é deixar ele ir. Como eu também já retive cara de alta performance. Eu vivi isso ano passado, ou retrasado. Foi questão de 2 meses, cara. Uma pessoa chegou, pediu a conta, eu falei, cara, boa sorte, apertei a mão e tal. Eu acho que a pessoa deve ter pensado assim, porra, que cara filha da mãe, cara, não quis nem saber nada. Não, eu já sabia, a pessoa falou, eu tô indo pra tal lugar. Eu já sei qual é a política de salários desses caras, eu sei como que eles agem, eu sei que tipo de projeto que eu vou colocar o cara. Eu não vou conseguir agora fazer isso pra essa pessoa. E deu 2 meses, outra pessoa veio, eu falei, não, essa pessoa eu vou manter, cara. Cheguei, fiz uma proposta pra pessoa, corri atrás, cobrimos a oferta, deu mais 2, 3 meses, promovi a pessoa para um cargo de liderança, porque ela estava mapeada para dar essa virada de chave. A outra pessoa era boa também, eu também gostava dela, mas o timing que eu tava pensando para ela encurtou. É que nem você colocar um bolo pra assar em 40 minutos e de repente o cara bate na tua porta, toque, 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 ó, daqui 10 minutos tô servindo o bolo. Eu não vou conseguir, como que é? 9 mulheres não fazem um bebê em 1 mês, né? Eu não vou conseguir. Eu acho que a gente como gestor vai sofrer com a saída das pessoas, mas se você tem um plano aí de reter os alta performance e desenvolver aqueles que estão em desenvolvimento, você tá em paz. Você tem que estar em paz consigo próprio. Porque perder gente, você vai perder. O que você tem que procurar fazer aí no seu dia a dia como trabalho aí para reter pessoas é não ser um estorvo na vida das pessoas, não ser o motivo das pessoas estarem saindo, e nem ser o gestor que convive com um Drácula na equipe, que tá fazendo todo mundo sair, você não tá agindo, você tá sendo bananão. Porque às vezes as pessoas não saem por causa do chefe, saem por causa de um cara lá dentro. Ah, mas esse cara é alta performance, mas esse cara é bom, mas ninguém gosta de trabalhar com esse cara. Despacha o cara. Não tem como. Despacha. Eu acho que a última dica aí pra eu fechar aí a minha participação, eu queria dizer que, fora todas essas, não tenha medo de perder o seu funcionário para dentro da empresa. E isso daí é como se fosse aquela, sabe, tipo, cair atirando, né? Você vai perder o cara? Vou perder. Mas que eu perca para outra área. É muito gratificante você ter inúmeros colaboradores que já trabalharam contigo em outros departamentos. Isso faz com que... Facilita a vida também, né? Facilita a tua vida. Faz a tua área ser vista como uma escolinha, né? Que forma talentos, porque ninguém leva a pessoa para outra área que não seja boa. Aqui a gente tá dizendo, é proibido o tráfico de drogas, né? Não dá pra ficar... que eu falo, não tem tráfico de drogas. Ficar mandando cara ruim pra outra área, né? Eu acho que esse é outro ponto importante, a gente pode até fazer um episódio só disso, mas... você como gestor tem que ter a responsabilidade, cara. Se tem um cara que é baixa performance na tua equipe, você que vai resolver ele. Não adianta você ficar, e se testar em outra área? Cara, seja corajoso e resolva a questão, né? Mas não era disso que a gente ia falar. Mas eu acho assim, de tudo que eu falei, eu queria só destacar isso aí. Tipo, na pior das hipóteses, perca pra dentro. Reter dentro da empresa é mais importante que reter só na sua área. Porque se o cara é um talento em alta performance, a empresa marca a sua área. Então... vamos reter as pessoas que vale a pena reter, e não adianta ficar sofrendo quando você tem os caras aí que fazem, que nem o Botafogo, aí fazem um dumping financeiro aí. Boticário é assim, cara. Não tem como você concorrer com o Boticário. O Boticário tá praticando 2 faixas acima de tudo quanto é cargo. O cara júnior ganhando 5 pau e meio, 6 lá. Júnior ganhando salário de sênior. Não dá, Wellington. Aí eu vou ficar o quê? Eles inflacionam o negócio e eu vou correr atrás deles? Infelizmente não vou fazer isso. Me desculpe, eu não vou fazer. Mas a conta vem, cara. A conta vem. Não tem... Uma hora o castelo desmorona, né? É que nem o tal de E-Banks, né? Eu vou pro E-Banks pra ganhar 12 mil e ser analista júnior. Cadê o E-Banks? Mais da metade foi mandado embora, né? Uma hora a conta vem. Wellington, tuas
tuas dicas finais aí sobre retenção. Eu vejo que não tem como você conseguir reter o teu time se você não tiver próximo e se você não conhecer as pessoas genuinamente, né? Ou conhecer realmente o que move cada uma delas. Então a minha dica final, que eu sei que eu tô repetindo, mas conheça as pessoas. Conheça as pessoas, e acho que eu vou reforçar aqui também que realmente não tenha nenhum medo, nenhuma preocupação de perder alguém para outra área da empresa, porque isso é bom para a empresa, porque o cara vai crescer, porque assim, se o cara tá sendo da tua área, possivelmente ele vai ser promovido de uma maneira ou outra, ele vai ganhar mais, ele vai estar mais feliz, ele vai estar com um desafio novo. E um dia ele volta. E uma hora a vida se cruza novamente, cara. Os caminhos se cruzam. E quanto mais gente passar na tua mão e você tiver presente em outras áreas, a tua vida vai ficar muito mais facilitada. Porque sempre você vai ter... não tô dizendo que nós somos modeladores aqui, né? Mas você vai ter mini representantes aí seus dentro de cada uma das áreas, e isso é ótimo. Sim. Isso é muito bom. Então, conheça bem as pessoas, não tenha medo de perdê-las para outras áreas da empresa, porque talento bom é talento dentro da companhia, cara, não é no concorrente. Então, isso aí. É isso, gente. Então, dedique tempo pra conhecer o teu time. É bem importante. É isso aí. Paz e bem, pessoal. Tchau. Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.